É uma alegria imensa estar aqui na casa do Senhor. Eu amo, assim como o pastor fala, né? Eu também amo muito essa igreja, amo muito o que ela tem feito na minha vida, na vida da minha família e de cada um de nós. E que nós possamos nos alegrar sempre no Senhor, nos alegrar em comunhão, nos alegrar juntos. E ore pelo pastor, né? Ele está lá do outro lado do mundo. E até vi um post dele, estava numa igreja, né? Na Hong Kong era? Cara, muito legal e que Deus abençoe ele em todos os projetos que ele tem lá para fazer, que dê tudo certo, que ele volte logo, que a gente também está com muitas saudades. Vamos orar? Falar em orar, vamos orar. Abaixe sua cabeça, oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio e a honra de te servir, obrigado pelo Ministério de Música, pela nova tecnologia, pela iluminação, por cada ministério, nova família. Bem-vindo à casa, Senhor, Senhor, essa família quer te louvar, te engrandecer e nos ajude, Senhor, nos ajude a te buscar em todos os momentos. Senhor, que a tua palavra seja pregada, que tu fales e não que seja eu, Senhor, não seja eu, mas sim que tu, Senhor, teu Espírito Santo, nos incomode a vivermos e a sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Abençoe o pastor onde ele estiver, que esteja dando tudo certo para ele, que ele volte logo e que nós pedimos para que nós estejamos sempre em comunhão, em alegria, em oração, orando pela nossa igreja, que está crescendo e vai crescer ainda mais em teu nome, Senhor, que nós te pedimos. Amém. Gente, como foi a sua infância? Queria começar o culto perguntando, como foi a sua infância? Qual foi a sua brincadeira preferida? Fale para a pessoa do seu lado aí, qual foi seu brinquedo preferido, sua brincadeira preferida? Foi jogar bola, foi brincar na rua, foi videogame. Olha só, no meu tempo, beleza? No meu tempo, quando era, né? Não faz muito tempo, faz só um pouquinho de tempo, tá? Quando eu era criança lá em Barbacena, eu gostava muito de jogar bola. Jogava muito, né? Quer dizer, jogava muito porque era o dia todo, né? Não que eu era um habilidoso, mas eu gostava muito de jogar bola. E lá também tinha um local chamado Ilha do Perigo. A Simone até conheceu, a gente foi na casa do Renan e Yasmin, ela conheceu lá a Ilha do Perigo, onde eu passava por um igarapé, tinha jacaré, né? Tinha onça pintada, tinha tudo, e macaco. E eu gostava muito de estar ali. Mas eu também gostava de brincar de Lego. Quem brincou de Lego aqui na sua infância? Até hoje brincam, né? Brincam de Lego. Ó, até o Matheus ali brinca de Lego. E o legal é que o Lego você poderia montar, né? Montar alguma cidade, montar uma casa, fazer várias coisas. E eu mesclava o Lego também com os brinquedos monta-monta, né? Que tem aqueles de encaixe, né? Que é parecido com o Lego, mas era um outro tipo de brinquedo. E eu juntava também com os carrinhos de ferro. Os homens aqui, quem que teve carrinho de ferro aqui na infância? Que abria a porta, o capô, né? Hoje tem o Hot Wheels, maior palha Hot Wheels, ó. Só tem uma tinta bacana, uma pintura legal, mas o carrinho de ferro do meu tempo era legal. Você abria o capô do carro, abria o porta-mala, você mexia no volante, era muito legal. E aí eu montava cidades junto com meus amigos ali, e a gente fazia várias brincadeiras ali, né? O mais legal de tudo era quando a gente brincava de rolo compressor. O rolo compressor era que a cidade estava toda pronta, tudo certinho, a gente pegava uma bola imensa e destruía tudo. Era legal, ó. Eu não sei porquê, era legal. Mas nós gostamos muito de brincar, né? Se a gente pudesse, a gente passava brincando todo o tempo. E as crianças gostam de brincar de Lego justamente por conta disso, porque gostam de construir e gostam de destruir também. O problema todo é que muitos ainda gostam de brincar. Muitos de nós ainda gostam de ficar brincando. Atualmente vemos muitos adultos entre 21 e 45 anos de idade, né, que ainda gostam de brincar com as coisas. Nossos antepassados, né, nossos avós, tataravós, eles construíram muitas coisas. Nossos pais até deram uma ajuda ali. Mas e nós? E a nossa geração? O que temos feito? Temos construído? Temos destruído? O que a gente tem feito? Só brincado? É claro que brincar não é ruim.
É muito bom brincar. Onde a gente pode, assim, improvisar, brincar de se especializar em alguma coisa, reunir pessoas, né, do nosso GA, reunir pessoas do ministério, onde a gente brinca também. Essa semana teve o Masterchef lá no GA do Paulinho, né? Foi top, né? Foi muito bom. E aí, cadê o GA do Paulinho aí? Pelo amor de Deus, vamos lá. Aí. E a gente gosta de brincar, não é ruim brincar. O problema é que brincar também significa indecisão, contradição e instabilidade. A gente vai crescer, nós vamos crescer, de alguma forma nós crescemos. Mas o que a gente não pode crescer é como jovens de uma geração que brincam com doutrinas, que brincam com igrejas, que brincam com as namoradas ou seus namorados, que brincam com seus estudos, que brincam de morar na casa dos pais, que brincam de estar casados, que brincam com práticas espirituais, por mais que essas práticas sejam irreconciliáveis a Deus ou divergentes. Hoje nós vemos muitos jovens e adultos que não é consistente em sua vida, que não é estável, não persevera em nada. Muitos não têm a certeza se está tomando uma decisão certa. Pior, muitas vezes nem sequer consegue tomar uma decisão. Uma decisão e também não insiste em tomar uma decisão. Isso significa que nós, jovens e adultos cristãos, somos menos frutíferos e menos fiéis do que deveríamos ser. Tem uma estatística de que em 1960, 77% das mulheres e 65% dos homens completavam todas as transições importantes para a idade adulta antes dos 30 anos. Essas transições, elas incluem sair da casa paterna, terminar a escola, tornar-se financeiramente independente, casar-se e ter filhos. Em 2000, apenas 46% das mulheres e 31% dos homens completavam essas transições antes dos 30 anos. E eu fico assustado só de pensar que, do meu tempo para cá, menos de 1/3 dos homens da minha idade completaram a escola. Na minha família, meus primos, 2 ou 3, e eu tenho muito primo, 2 ou 3 terminaram a faculdade, se formaram na escola e têm um bom emprego que possa pagar as contas deles. Infelizmente, nenhum conhece a Cristo. Nenhum deles casaram. Nenhum quer ter filhos. Nenhum quer ter compromisso. E isso é triste. A minha família é uma família que preza pelo bom costume, que preza pelo andar reto, mas espiritualmente estão fracassados. Eu fico assustado, porque hoje nós vemos muito adultolescentes. Essa é uma nova norma, sabia? Adultolescentes. Mas você deve perguntar, Ricardo, por que você está falando sobre brincar, sobre adolescentes, sobre jovens e adultos imaturos? Bem, eu levantei esse assunto de adultolescência, porque todos nós temos, esse grupo tem a ver com a questão espiritual da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? O fato é que a nossa geração desfruta, ou pelo menos acha que está desfrutando, de uma liberdade inédita. Uma liberdade em que eu posso sair para qualquer lugar, viajar para qualquer lugar, fazer o que quiser da minha cabeça. Mas o problema é que a vida está tão aberta e cheia de infinitas possibilidades, e que esse senso de oportunidade traz confusão, ansiedade e indecisão. Muitas pessoas pensam da seguinte forma: diante de tudo que eu poderia fazer e todos os lugares que eu poderia ir, como posso saber o que fazer? Como posso ir para algum lugar se eu não sei para onde ir? Em uma das minhas meditações eu estava lendo o Efésios 5, o livro de Efésios, né? E no capítulo 5, Deus falou comigo. Ele disse o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Após ler esse versículo, entrou na minha mente uma vontade, um desejo enorme de descobrir, de discernir o que é a vontade de Deus para a minha vida. John Owen falou o seguinte: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Eu pensei nessa citação e eu li do modo inverso. Eu tentei ler da seguinte forma: conceda ao Santo Senhor 1 centímetro e ele o fará conquistar 1 quilômetro. E eu tentei conquistar esse 1 quilômetro. Tentei me aprofundar na palavra de Deus. Tentei saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já tentou buscar a vontade de Deus? Pergunte aí da pessoa do seu lado. Qual é a vontade de Deus? Você já perguntou? De Deus? O versículo de Efésios ficou rondando a minha mente e minha cabeça com a seguinte frase, né? Compreender qual é a vontade do Senhor. Mas para descobrirmos qual é a vontade do Senhor, nós vamos aprender hoje, então, sobre 5 fundamentos essenciais da vontade de Deus. 5 fundamentos essenciais da vontade de Deus. O primeiro fundamento da vontade de Deus é que nós sejamos santos. O primeiro fundamento é que nós sejamos santos. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz o seguinte. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim: mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Agora eu queria ler aí com você, 1 Pedro, se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Abra na sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3 até o 9. Prontos? Já? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm, é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O que Pedro está tentando dizer aqui para nós é que, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receberam o Espírito nas suas vidas, irá passar por um processo de transformação, que é se parecer à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele está nos convocando a passarmos por esse processo. E o primeiro processo é esse, que nós sejamos santos. Deus deseja que nós sejamos santos e não nos contaminemos com as coisas desse mundo. Abra aí a sua Bíblia em Levítico 11, 44 e 45. Levítico 11, 44 a 45. Levítico 11, 44 e 45 diz assim, olha só o que Deus fala. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Você pode se perguntar, como
posso ser santo no mundo contaminado? No mundo onde que qualquer lugar que eu vá, se eu professar minha fé, eu posso ser acusado por isso. Onde pessoas podem rir de você, caçoar você. Sabe? A vontade de Deus é que nós andemos nesse mundo, sejamos santos e busquemos o Senhor da forma que Ele nos ensina, sermos mais espertos que as serpentes que andam nesse mundo. A gente finge que ouve as recomendações do mundo. Aí sim a gente deve ser desobediente, a gente deve odiar o mal, a gente deve fazer essas pessoas, tudo isso que vai acontecer com você, que você vai ser perseguido, que você vai ser caçoado por conta da sua fé, você deve ignorar. Paulo ele nos fala que nós devemos silenciar a voz dos ignorantes. Mas como que a gente silencia? Em amor. Pregando o amor, vivendo o amor, sendo o amor aqui na terra. E sendo santo. A Bíblia fala o que é ser santo. Em hebraico significa kadosh, né? Kadosh. E quer dizer separado. E também significa ser consagrado. Além de você se separar do mundo, você precisa se consagrar ao Senhor. Você não basta você ser somente separado. Você tem que se consagrar ao Senhor. Você fala, Senhor, eu me separo, quero me separar desse mundo, quero me separar das práticas desse mundo. E eu quero me consagrar a Ti. Eu quero ser igual a Ti. Quero ser a Tua imagem e semelhança nesse mundo. Eu quero me consagrar todo o meu ser, todo o meu corpo, toda a minha alma, todas as minhas forças. Me consagrar a Ti. Em Romanos 12, 1 e 2, nos mostra como podemos começar isso. Ele fala assim, Paulo fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí vai no 2 agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele quer te dar a perfeita coisa, mas nós não buscamos isso. Muitas vezes nós ignoramos o que Deus quer. Em 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Lembre-se, imoralidade sexual não é só ver um vídeo pornô, não é só ver foto de mulher pelada, não é só isso. Imoralidade sexual é quando você pensa, Jesus fala, só de você pensar em estar com outra pessoa que não seja o seu marido, sua mulher, você já cometeu adultério, e isso também é imoralidade sexual. Tudo aquilo que a gente pensa em fazer de errado no nosso casamento, fora do casamento, é imoralidade sexual. Então, Paulo fala, abstenham-se, afastem-se, guardem-se disso. Em Efésios 5,17, na primeira parte do versículo, Paulo diz, não sejam insensatos. Você sabe o que é ser insensato? Insensato é uma pessoa sem razão, sem sentido, estúpido, sem reflexão ou inteligência. É uma pessoa precipitada. Está se sentindo burrinho? Cuidado, pode ser insensato. Não espere crescer em santidade, gente, se você não passa um mínimo de tempo a sós com Deus e você não leva a sério a sua palavra. Não adianta você querer ser santo se você não passa um mínimo de tempo com Deus, dia após dia. É por isso que nós temos a meditação aqui, para que Deus fale com a gente e para que a gente tome decisões, para que a gente entregue ao Senhor essas decisões e que Ele nos ajude, que o Espírito Santo dEle nos ajude a caminhar nessa terra. É muito difícil, mas Deus, com seu Santo Espírito, Ele nos incomoda, Ele nos mostra, Ele nos dá formas de escape, para, no momento da provação, nós fugirmos e estarmos firmes, seguindo firmes. Então, qual é o primeiro fundamento da vontade de Deus? Que sejamos santos. O segundo fundamento é obediência. Obediência. Em 1 Samuel 15, nós vemos quando Deus ele rejeitou Saul como o rei
de Israel. Lá no versículo 3, ele fala assim para Saul: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Ele fala, mate só as pessoas, destrua só os animais, os despojos não precisa levar não. Ele fala isso? Ele fala o quê? Tudo, tudo. Aí no versículo 7, diz que Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. E aí, Deus ele fala o seguinte, lá no versículo 11: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel ele toma uma atitude aqui que talvez muitos de nós não tomaria. Aqui a Bíblia fala que ele ficou irado. Acho que se fosse eu ia na hora com Saul. Pô, Saul, qual é a tua, bicho? Tá doido? Né? Eu já ia na hora, mas Samuel não. Ele foi lá, ficou irado, mas ele fez o quê? Clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Caras, o Saul foi escolhido por Deus para ser rei de uma nação, e ele estava levantando, clamor para ele mesmo, estava levantando ídolos para ele mesmo, seu próprio nome. Samuel, porém, perguntou, quando Samuel encontrou Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor, né? Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, não o meu, o teu Deus. Mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? O Senhor o ungiu rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando. Uma missão ordenando, Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que eles sejam eliminados. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova, disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei todos os outros amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, é o nosso versículo base para a obediência: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul foi totalmente infantil. John Piper, a respeito dessa passagem, ele fala que a desobediência busca reconhecimento para si mesmo, ao invés do reconhecimento a Deus. A desobediência consulta a sabedoria própria, ao invés de satisfazer com a vontade de Deus. A desobediência deposita mais valor em si mesmo do que em Deus, e assim atenta ao seu trono quando se alia a ídolos da vontade humana. Ao contrário, portanto, a obediência é exatamente o oposto. Em todas as coisas exalta, entroniza e honra a Deus. Portanto, Deus se satisfaz na obediência. Graças a Deus, Deus é uma fonte inesgotável de água, de louvor, de amor.
ele não é um simples bebedouro. Obediência não é como uma brigada de exércitos prontas para fazer somente o que o rei manda. Não. Obediência é o esforço irreprimível daqueles que experimentaram e viram que o Senhor é bom. Agora eu quero perguntar para você, você tem lido sua Bíblia? Você tem meditado? Você tem parado um momento para orar? Você tem parado um momento para orar a sós com Deus? Você tem buscado o Senhor? Essas são perguntas que você precisa se fazer. Muitas vezes nós não oramos com a desculpa, poxa, mas não tem nem muita coisa para orar. Poxa. Boa aqui. Oi, som. Se você fala isso, você não tem assunto para falar com Deus. Oi. Traz esse aí, mano, por favor. Se você fala isso, não tem assunto para falar com Deus, me perdoe, você está perdido. Você tem criado estratégias para praticar as decisões que você tem tomado na sua meditação? São estratégias que a gente precisa tomar. Nós estamos num campo minado, numa guerra contra seres celestiais. É uma luta do bem contra o mal. Que estratégia você tem tomado para obedecer a Deus e praticar a obediência? Jesus diz o seguinte, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Você tem permanecido no amor de Deus? Tem buscado a Ele, se ajoelhado perante Ele, para que Ele te ajude? Eu amo quando a Júlia, a minha filha tem 5 anos, ela vai orar. Eu amo demais, porque ela fala com uma sinceridade e eu fico agraciado quando ela ora, porque ela ora, Papai do céu, né? Papai do céu, obrigado. E ela no final ela fala, eu te amo. Cara, é incrível, porque a gente vê a sinceridade do coração. Uma criança é muito mais sincera do que um adulto, não é verdade? Ela fala, né? Fala aquilo que vem na cabeça. E a gente precisa ter esse amor pela palavra de Deus. A gente precisa ter essa inclinação do nosso coração para buscar o Senhor. Essa alegria que está em muitos, cara, tem pessoas aqui que eu admiro muito pela alegria, aqui na igreja. Ela pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida, mas ela ainda assim está sorrindo. Sabe por quê? Porque a alegria dela não está nos acontecimentos, nas circunstâncias da vida. E isso eu tenho aprendido muito com essas pessoas. Tem sido uma alegria servir com essas pessoas. No versículo 14 de João 15, Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Me diz aí, quem tem filho aqui? Quem é pai, quem é mãe? Agora me diz, você ama quando seu filho te desobedece? Alguém? Ninguém? Ninguém, né? Ninguém. Da mesma forma, Deus ama quando você o obedece. Quando você faz a vontade dEle. E como a gente está vendo, 5 fundamentos essenciais da vontade de Deus. O segundo é obediência. Nós precisamos obedecer. Por mais que eu tenha vontade de chutar o pau da barraca, de sair da minha casa, pegar o meu carro e ir embora, eu não farei isso, porque Deus não quer. Porque Deus me ama. E porque Ele quer que eu seja santo também. Então, diga para a pessoa do seu lado aí, seja obediente, meu irmão, seja obediente, minha irmã. Certa vez, eu estava... Bem, eu gosto muito de brincar de papagaio, eu já falei isso, né? Hoje, inclusive, caiu um papagaio lá em casa, eu estava lá brincando, 5 horas da tarde. Eu e a Júlia. Mas, teve uma certa vez que, um domingo, muito papagaio, e eu estava de castigo. A minha mãe falou, eu vou dormir, não saia de casa. Eu falei, tá bom, mamãe, pode deixar. Aí eu
Lá na sala, né, na janela, olhando lá, um monte de papagaio no céu. Eu falei, Senhor, me ajude. Aí eu sabia um esquema de abrir o portão sem fazer barulho, porque o portão é de ferro, né? Qualquer coisinha, né? Aí eu consegui abrir o portão. Eu estava livre. Né, Renan? É assim, né? Estava livre. E aí eu peguei a minha linha, meu papagaio. Mas quando eu estava levantando, cortaram um papagaio cheio de linha, que falam, como que falam? Na mão, na mão. Aí eu fui correr atrás do papagaio. Primeiro passo, pisei num prego. Ai, doeu. E como todo menino, né, brinca como? De sapato, de sandália, né? Só que não, né? Eu estava descalço. O prego estava engatado no meu pé. Eu querendo correr atrás do papagaio, não conseguia. Aí eu tirei. Fui para casa, fiquei sentado, tomei um banho, fiquei sentadinho lá, obediente. Não saí de casa. Mamãe acordou, olhou para mim, pô, hoje está vendo TV, né? É uma menina obediente. Ela não imaginava como meu pé estava assim, latejando, ó. Tem quando você está com o pé machucado, alguma coisa machucada, fica latejando assim? Estava assim mesmo. Aí começou a inflamar meu pé, começou a dor, eu me entortava para cá, me entortava para lá. Aí a minha mãe, o que foi, menino? Quer peidar? É? Peida logo. Aí eu falei, não, mãe. Eu desobedeci. Eu fui correr atrás do papagaio e furei meu pé. Aí ela saiu, né? Aí além de estar com o pé doído, eu fiquei com a bunda doída também. Eu peguei uma surra. A desobediência, a Bíblia fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Eu parafraseei esse versículo. É melhor obedecer do que apanhar. Apanhei. E com Deus não é diferente. Deus, Ele nos deixa fazer o que a gente quer. Deus, Ele permite que a gente faça. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Você quer ir para a direita? Vá para a direita. Quer ir para a esquerda? Vá para a esquerda. Quer ir reto? Vá reto. Mas lá em Eclesiastes 12 ele fala, mas saiba que tudo que você fizer, você prestará contas. E eu prestei contas com minha mãe. Deus ama quando você obedece a Ele. Terceiro ponto, terceiro fundamento essencial da vontade de Deus é misericórdia. Misericórdia. Diga assim para o seu irmão do seu lado, assim, misericórdia, irmão. Eu tinha uma irmã aqui da igreja, até saiu, né? Ela falou assim, olha, misericórdia para mim e justiça para os outros. Eu falei, poxa, tá certo, misericórdia para você, mas para os outros, né? Justiça. Quem aqui já fez o curso do Um com Deus aqui? Levanta sua mão aí. Bastante gente, 90% aqui já fez. Glória a Deus. Então, vocês sabem me dizer o que significa misericórdia. O que é misericórdia? Diga aí para a pessoa do seu lado, o que é misericórdia? Misericórdia significa amor em ação, certo? Amor em ação. Olha só o que Jesus fala sobre misericórdia. Mateus 9,13 diz assim, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em Mateus 5,7 diz o seguinte, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu fiz uma paráfrase desse versículo. Eu fiz assim, eu falei, felizes são quem pratica o amor em ação, porque receberão amor em ação. Né? Quando reconhecemos que nós somos pecadores, nós entendemos que é necessário nos esforçarmos cada vez mais para viver em santidade, em obediência, mas a chave para permanecer firme é esse terceiro ponto. É desse fundamento, né, de Deus, que é o amor em ação. Nós, praticando o amor, nós conseguimos nos permanecer firmes. Sabe quando aquele seu irmão liga para você, poxa, irmão, acabou o gás, eu estou sem dinheiro, estou longe de casa, a mulher está desesperada lá, está na hora de levar o menino para a escola, e acabou o gás, não tem comida, os meninos vão sem comer para a aula e hoje tem prova. Poxa, só situação top, né? Aí você, recebendo aquelas
enxurrada de informações, você começa a pensar. E sabe o que acontece? Nós temos o grupo, onde a gente fala, meu irmão, estou precisando disso. Aí o seu grupo vai lá, levanta 2 ou 3, eu posso ajudar, eu posso dar o gás, eu posso levar. E assim acontece. Certa vez aconteceu isso no nosso GA. Acabou o gás do irmão e com tudo isso que eu falei para vocês, todas essas situações estavam acontecendo com ele. E ele morava longe, não morava perto não. Mas nós conseguimos amá-lo como um grupo unido, como filhos de Deus, que se importa, que se preocupa com o próximo. E é essa a chave para nós ajudarmos o irmão a permanecer firme. Para ele acreditar que o cristianismo, ele é vivo, ele é eficaz, ele ajuda. Ele não é só de boca e de palavra. A Bíblia fala, não amem só de boca e de palavra, mas em ação e em verdade, né? O amor em ação pode salvar vidas. Em Marcos 2, de 1 a 5, né, vemos claramente isso. Abra aí a sua Bíblia em Marcos 2, versículos de 1 a 5. Marcos 2, versículos de 1 a 5. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Marcos 2, 1 a 5. Diz assim, ó. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. O amor, ele salva vidas. Amar o irmão em suas necessidades é como um bálsamo em suas feridas. Bálsamo é muito usado em Salmos. O bálsamo na Bíblia, além de ser utilizado como aroma no templo do nosso Senhor, ele também tinha um poder curativo. E o bálsamo colocado nas feridas de alguém, e foi as mesmas feridas lá daquele onde ele estava jogado no chão, ele estava batido, foi batido por pessoas, foi roubado, e ele estava na beira da rua, e o samaritano foi lá, pegou aquela pessoa e cuidou das suas feridas, colocou um bálsamo sobre as feridas daquela pessoa, e ele foi curado, e ele foi ajudado. Isso é um amor em ação. Jesus, inclusive, nessa passagem, ele fala, você é próximo de alguém que está em dificuldades? Vai lá e faça o mesmo. O amor cura, gente, ele refrigera, ele nos dá forças. A Bíblia é uma carta de amor. A carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos. E ele quer que você leia essa carta todos os dias. A Bíblia, inclusive, a Bíblia fala tanto de amor que ele tem 2 capítulos inteiros que falam sobre amor. Um em especial em 1 Coríntios 13. Eu vou ler só uma parte aqui da versão viva. Esse capítulo é fantástico, eu gosto muito, eu amo essa passagem. E 1 Coríntios 13, na Viva, ele fala o seguinte, olha só, prestem atenção. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, se pudesses falar qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e, contudo, não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la, saia do lugar, assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e fosse queimado, vivo por pregar o Evangelho, e, contudo, não amasse os outros, isso não teria valor algum. Aí ele fala o que é o amor. O amor é paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca
é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço, nem melindroso. Não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Aí ele fala no final, há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. O maior dessas coisas, porém, é o amor. É um capítulo incrível, que você deveria ler, e você substitua a palavra amor pelo seu nome. Será que você está sendo isso? Não está sendo invejoso? Não está sendo orgulhoso? Nunca é arrogante? Nem é egoísta? Quando eu leio, eu coloco meu nome aqui, eu falo, cara, está faltando isso. É como se fosse um filtro para nossas vidas, para que eu marcasse, poxa, eu preciso melhorar nisso. Preciso melhorar nisso. E buscar mudar. 1 Coríntios 13, juntamente com Mateus 5, onde fala sobre as aventuranças, são ótimos locais, ótimos textos para você ser transformado por Deus. Para você saber, eu estou no caminho certo. Ou, falta muito. Praticando o amor verdadeiro, que rompe as barreiras de sentimentos e principalmente das nossas próprias vontades, é que podemos permanecer perseverantes. É onde a gente pode dar alívio para um irmão. E Jesus fala que é melhor dar do que receber. Em outras palavras, é amar em ação. É você realmente sair da sua zona de conforto e ir lá e ajudar o irmão. Deus também ama quando nós amamos. E Ele se alegra com o que nós temos feito, se nós amamos. Ele se alegra com isso. E a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Então, amar o irmão, amar o seu próximo, é um mandamento. Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus e mestres da lei, acerca da lei, Jesus falou apenas 2 leis, que se resumiam em todas as outras. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua inteligência, todo o seu coração, dos seus pensamentos, tudo que há em você. E também, ame o seu próximo, como a si mesmo. Poxa, meu irmão, obrigado. Já tinha água aqui, obrigado. Obrigado. Então esse é o terceiro ponto. É o amor, amor em ação. É misericórdia, amor em ação. Coloque aí, tá? Misericórdia ou amor em ação. O quarto fundamento essencial é humildade. Humildade. Abra sua Bíblia aí em Miqueias 6:8. Vamos ler juntos esse versículo? Se puder colocar aí Miqueias 6:8, para nós lermos juntos, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Quando nós amamos, quando nós somos utilizados por Deus para sermos embaixadores do seu amor, da sua palavra, por algum momento pode vir um pensamento de orgulho. Muitos já se desviaram por orgulho. E o orgulho é um dos dilemas do cristão. O cristão ele tem que viver sempre humilde com o nosso Deus. Porque pode vir aquele sentimento de se achar mais do que realmente você é. E nós não somos nada. A Bíblia fala que nós somos como uma neblina que aparece e de repente se dissipa. Quem aqui já se cortou com papel? Eita, todo mundo. Para você ver quanto nós somos frágeis. Até um papel pode cortar a gente. Imagine o que Deus pode fazer. Esse orgulho pode nos afastar de Deus. Mas ser humildes nos aproxima e nos faz reconhecer que em tudo somos totalmente dependentes do Senhor. Ser humilde é fazer a vontade de Deus e saber que fazemos parte do seu propósito.
Quando eu morava lá no Belvedere, eu tinha uma família de um amigo que eles eram pentecostais, bem do fogo mesmo, sapatinho de fogo. E aí, normalmente no domingo, eu pegava ônibus junto com eles, né? Aí eu ia com meu amigo, que eu ia para Compensa, né? A gente ia lá para Compensa. Eu ia para casa da minha avó e eles iam para a igreja deles. Aí eles passavam o domingo na igreja deles, do fogo. Eu fui uma vez lá e saí, né? Sapatinho de fogo de lá. Mas faz tempo isso. E aí, o problema todo é que eles não eram humildes, como Cristo nos manda ser. Eles falavam, sabe o que eles falavam? Eles falavam, o Senhor falou que eu sou forte e corajoso. Em tudo posso naquele que me fortalece. Aí começava o crentez, né? Falar um monte de crentez. Porque Deus tinha mandado eles serem assim, daquela forma. Que Deus mandava eles serem assim. E aí quando eles entravam no ônibus, eram 5 irmãos e mais os pais, né? O pai e a mãe. Eles entravam no ônibus e eles vinham assim uma criança sentada. Bora menino, levanta. Eu sou filho do Deus vivo. Levante-se, eu quero sentar. Rapaz, aquele, né? E eu cresci vendo isso, porque todo domingo eu pegava um ônibus com eles. E aí adivinha, eu adorava os crentes. Eu falava, rapaz, eu odeio crente. Olha aí que eu sou hoje, sou crente. Mas, na verdade, existem pessoas que, como essa família, o meu amigo se chamava Abdias. Ele odiava o nome dele. E aí, ele se debandou. Ele viu o exemplo da sua família e ele se tornou galeroso. Porque antes não era gangue, né, que existe hoje, né? Era galeroso mesmo. Era com faca, era com canivete, aquele soco inglês. E ele era deficiente, ele andava assim. Rapaz, aí uma vez eu fui jogar bola com ele. A bola era minha, por isso que eu joguei. Aí ele estava assim. Aí ele falou, a bola é minha. Eu falei, não, é minha, vamos embora. Aí eu peguei a bola, coloquei embaixo do braço. Aí eu vou te dar um murro. Eu falei, olhei para ele assim. Como que tu vai me dar um murro? Quando eu terminei de falar, pô! Rapaz, o braço dele torto doía. Aí no domingo, fui pegar um ônibus com o rosto dolorido. Fui pegar um ônibus com eles. Aí a mãe do Abdias. Tá ali, Abdias. Aquele ali é o incircunciso, foi que tu brigou? Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu nem sabia que era incircunciso na época. Bem feito, começaram a me xingar. Eu falei, poxa, eu apanhei, peguei um murro né? Eu não sei como que ele levantou aquele braço, gente, sério mesmo, não sei. Até hoje é um mistério. Um dia eu verei. Vou falar para o senhor, volta aquela fita ali que eu quero ver como que foi. Mas eu peguei um murrão na cara e eu não lembro como foi isso. E aí eu ainda fui xingado pela família, falando que eu era incircunciso, que eu era filho de Jezabel. E porque ele me bateu, ele ainda era, né? Então, o que eu quero mostrar para você é que o orgulho pode causar a nossa derrota. Né? Aquelas pessoas, hoje, eu não tenho mais muito contato, eles ainda moram lá no Belvedere, mas eu sei que dos seus 5 filhos, nenhum ficou na igreja dos pais. Eu acho que nem os pais hoje estão na igreja. Porque foram orgulhosos, achando que eles podiam tudo em nome do Senhor. Imagine se Jesus viesse para a terra cheio de orgulho. Ei, vem aqui, papai, vem aqui, ó, vou te curar, vem cá. A pessoa, Jesus viesse assim, ele sentasse no trono, falasse, pode vir, lave os meus pés, vocês 12 aí, ó, lave aqui meus pés. Você consegue imaginar Jesus dessa forma? Não dá, né? Não dá para você ver isso. Jesus, pelo contrário, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele pegou a toalha, pegou o balde de água, e tinha um que queria até tomar um banho. Não, Senhor, já que vai lavar meu pé, lava logo minha cabeça também. Aí não dá, né? Sabe, gente, o que
John Wesley uma vez falou: o que uma geração tolera, a próxima geração vai abraçar. O que uma geração permite fazer, a outra geração vai fazer ainda pior. Cadê as crianças aqui? Crianças e adolescentes, cadê? Fale aí para o seu pai, para sua mãe, para a pessoa que está do seu lado. Seja exemplo. Seja exemplo para mim. Nós temos que ser exemplos para a nova geração, gente. Nós temos que ser exemplos para a próxima geração. Essa criança que está aí perto do seu lado, perto de você, é a nova geração. Seja exemplo. Seja exemplo para essas crianças, para esses adolescentes. Paulo nos mostra algumas atitudes que nós temos que tomar para sermos humildes. Em Filipenses 2, de 3 a 5, ele fala assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em Romanos 12, do 9 ao 12, Paulo fala o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Sabe uma coisa que eu acho incrível aqui na igreja? É que um dia eu sou líder no meu GA, no outro dia eu sou liderado de alguém que está em algum outro ministério. E assim vai, né? Eu acho isso incrível. E a gente busca ter essa humildade de, eu sou líder daquele cara no GA, mas aqui eu sou liderado. Tem um irmão que a mulher dele é chefe dele. Já pensou? Precisa de muita humildade para fazer isso, ó. Eu confesso, meu irmão, eu tenho inveja de ti, ó. Inveja santa, hein, meu irmão? Mas aqui na igreja tem isso, de em muitos ministérios, o líder trocar de papel e ser liderado. E é preciso humildade, porque se a gente não tiver a humildade de acatar aquilo que aquele líder agora está sendo para mim, eu vou querer falar para ele: meu irmão, olha, acho que tu está errado, melhor do jeito que eu faço, vamos, me segue, né, cola em mim que tu brilha. Deus quer que nós sejamos humildes, que a gente busque a Ele em todos os momentos. No capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, o povo de Israel estava, juntamente com o seu rei, o rei Salomão, eles estavam comemorando o término da construção do templo, feito para ser a moradia de Deus. A partir do versículo 14 do capítulo 6, Salomão passa a orar e exaltar o nome do Senhor. Ele fala com o Deus de Israel e com toda a humildade, a Bíblia fala, ele ajoelhou-se diante da assembleia e pediu para que o Senhor os perdoasse e ouvisse seus clamores. Aí ele fala: quando um homem pecar contra o seu próximo, jurar falsamente, e o Senhor mandasse parar de chover, quando houver fome e praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devoradores, ou quando o inimigo sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, no nosso caso pandemia, por conta dos seus pecados contra o Senhor, então se um israelita ou todo o povo com uma oração, uma súplica por misericórdia e estendendo as suas mãos em direção ao templo, Deus ouviria as suas orações. Ele fala: ouve dos céus, Salomão falando, orando, né? Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim, eles te temerão e andarão segundo a tua vontade, durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. E Salomão ora para Deus e vai falando com Deus, pedindo para que Deus ouvisse o clamor do seu povo. E aí no capítulo 7, o próprio Deus responde a Salomão. E eu acho que é um dos versículos mais lindos que eu já vi da Bíblia. Como Deus é misericordioso e nos ama. E ele fala assim, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei
a sua terra. Volte-se para o Senhor, gente. Volte para Ele, humilhe-se diante dEle. Peça perdão pelos seus pecados e clame ao Senhor pela sua salvação, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo. Volte-se ao Senhor. Peça para que Jesus te liberte das prisões que você tem sido preso e para que Ele cure a tua terra e o seu coração. Que Ele te dê um coração de carne. Quebre essa pedra que está dentro de você. Que Ele te dê uma mente como a mente de Cristo. Clame ao Senhor. E o quinto e último fundamento é temer o Senhor. Temer o Senhor. Deuteronômio 10:12 diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor pede de vocês, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Temer o Senhor não é simplesmente ter medo dEle, não é você ter pavor dEle, porque se você tem medo do Senhor, você vai se afastar dEle. Sabe, por conta daquela família que eu falei, que eram orgulhosos, eu tinha um pensamento sobre Deus. Eu era levado alguns domingos, né, para uma igreja perto da minha casa, uma igreja católica. O padre ia todo domingo, né, pegar a minha família lá para ir para a igreja, de Kombi. Mas lá na parede da igreja estava escrito aquele versículo que fala, lá em Romanos, se eu não me engano, que fala assim que para conhecer a Deus, né? Porque Ele, eu esqueci agora o versículo, mas é falando sobre o caráter de Deus. Falando que a gente deve se aproximar de Deus. Só que eu tinha medo de Deus por conta daquela família. Eu tinha medo. Porque Deus para mim era um Deus que matava, um Deus arrogante, um Deus que brigava, um Deus orgulhoso. Por conta daquela família, daquele exemplo, eu via o cristão, eu via Deus como alguém que era inimigo. E toda vez que eu lia aquela citação lá naquele muro, eu tinha medo. E eu simplesmente me afastei da igreja, me afastei do que tinha o Senhor. Mas certa vez o Senhor entrou no meu coração e Ele me ensinou que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E temer o Senhor não é ter medo dEle, não é ter pavor dEle. Ao contrário, temer o Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Ele. Hoje eu sou muito grato pela minha família, por essa família, por estar aqui, por estar construindo uma igreja incrível que está sendo construída. A gente vai para lá, a gente fica imaginando as pessoas entrando e saindo, as pessoas com camisa da NIB-VN, lá na frente, chegando, outras indo. Eu acho incrível quando eu vou lá na NIB e vejo pessoas... Igual, vocês já foram numa faculdade, né? Aquela faculdade que fica a gente toda hora se movimentando, para cá, para ali, como se fosse um campo de faculdade. Eu tenho orado para que a nossa igreja seja dessa forma, para que os ministérios trabalhem em conjunto, para que todo mundo, num único propósito, num único espírito, busquem o Senhor e ajude a conquistar mais pessoas. Toda vez que eu vou ali, eu vislumbro isso, por amor e gratidão a Ele. Algumas pessoas têm dificuldade de entender como que pode ser possível amar e temer ao mesmo tempo. Essa dificuldade se dá principalmente por medo, porque o medo significa, mais usualmente, como a palavra temor. A gente usa muito essa palavra para temer, para ter medo, para se afastar. Mas Deus disse que nós precisamos temer a Ele. Na verdade, o amor, o verdadeiro amor, ele está longe de possuir medo. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A Bíblia é muito incrível. Não sei se você tem esse pensamento, mas eu acho incrível na hora que eu vou meditar e que nos meus momentos de oração, momentos de meditação, Deus ele fala comigo e eu acho incrível o quanto a palavra de Deus ela fala do mesmo tema
em 66 livros. O mesmo tema, do início ao fim. Ele fala sobre você pedir perdão dos seus pecados, para você se arrepender, para que você seja curado de todas as amarras que Satanás tenha colocado em você, todas as correntes do pecado, o orgulho, do medo, da falta de amor, você ser devasso. Deus ainda assim te aceita. Certa vez aqui no Nova Kids, quando eu era do Ministério Nova Kids, a gente pegava várias crianças ali do Cidadão 5. A gente pegava uma Kombi, a gente alugava uma Kombi, a gente pegava um monte de criança lá do Cidadão 5. E aí, chegando próximo a uma criança, tinha um grupo de crianças lá que a gente ia pegar, aí tinha um que não vinha para o Nova Kids, ele não gostava. Tudo bem. Só que além de não vir, ele influenciava os outros. E ele queria influenciar a gente. Aí ele falava, ei tio, não leva esse aí não, ele fala palavrão que só. Aí eu falei, esse aí que é bom, vamos? E a gente trazia. E era um trabalho incrível, mas era muita responsabilidade. Você pegar um filho de alguém que você não conhece, e os pais não estão nem aí. Sinceramente, os pais não estão nem aí. Largam seus filhos com qualquer um que vê na rua. Graças a Deus, a gente tinha o anseio, o desejo de falar da palavra de Deus para essas crianças, e não fazer outras coisas. E o amor afasta todo esse medo. A Bíblia, do começo ao fim das Escrituras, os crentes são realmente chamados a amar e a temer a Deus. Josué convocou os israelitas dizendo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Josué 24:14. O apóstolo Paulo exorta os crentes a aperfeiçoar a sua santidade no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. O escritor de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da obediência, da sabedoria, Provérbios 9:10. Isso significa que o temor a Deus é o único fundamento para o verdadeiro conhecimento. O salmista escreve que são sábios todos aqueles que cumprem os mandamentos divinos pelo temor a Deus. Salmo 111:10. O escritor de Eclesiastes diz que é dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. E o escritor bíblico também lá de Provérbios diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 8:13. Então, aquele que verdadeiramente teme a Deus, necessariamente irá andar conforme a sua vontade. E a gente tem aprendido que a vontade de Deus, esses fundamentos, quando você praticar, você com certeza vai ter uma alegria, como aquela mulher samaritana que conversou com Jesus, que pediu para que essa água fluísse do interior dela. Essa alegria vai fluir de você. Quando você sentir que Deus está falando com você, que Deus está te usando para ser bênção na vida de outras pessoas, que você seja um canal de salvação, para que você seja uma pessoa que fale para outra pessoa, para um irmão, até para um desconhecido, que ela também tem esperança, que ela precisa confiar em Jesus, e que você pratica isso, é porque você ama e você quer viver com Deus sem medo, sem amarras, sem correntes. E eu pergunto para você, você ama a Deus? Sim? O que ele fala para você? Seja santo como Ele é. Você quer agradar a Deus? Se você quer agradar a Deus, seja obediente. Você quer ser amado? Ame como Ele amou, como Ele nos ama. Você quer ser ouvido por Deus? Ame humildemente com seu Deus. Você quer perder o seu medo de qualquer coisa? Tema o Senhor. O amor ao Senhor nos tira, o temor ao Senhor nos tira qualquer medo. O medo da morte, o medo de perder seu filho. Eu tenho 3 filhos. E às vezes me afligia o fato de eu faltar em criar meus filhos. Principalmente a Júlia, né? Que o Guilherme já está encaminhado. O Miguel está em processo. Mas a Júlia, ela está crescendo. E eu tenho certeza que nenhum pai aqui quer faltar para cuidar dos seus filhos. Espero que, gente, essa mensagem desses 5 fundamentos essenciais para fazer a vontade de Deus seja a base para a nossa vida,
realmente seja uma base para que a gente lute contra os nossos próprios desejos, nossos maus desejos, nossos pecados, para que a gente entregue para o Senhor, para que Ele nos dê forças, dia a dia, para vencer as nossas batalhas. A Bíblia é totalmente prática. A Bíblia, ela precisa ser manuseada, mas também precisamos andar como Deus nos manda andar. Andar, calçar as sandálias do Evangelho e pregar o Evangelho onde a gente estiver. Que você saia daqui hoje com o desejo, um anseio de fazer a vontade de Deus, de entender qual é a vontade dEle para a sua vida. Sabe, sem crentez, seja exemplo para alguém, para o seu filho, para o seu vizinho. E que você tenha forças nele. Que Ele seja o seu guia. Que você fale com Ele dia após dia, a cada meditação, a cada oração. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos mostrar a Tua verdadeira vontade para nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos perdoe nossos pecados, nossos maus pensamentos, nossos maus desejos, e nos limpa, Senhor, nos purifica com a Tua palavra, que limpa, que deixa tudo em perfeita paz. Abençoe cada um dessas pessoas que estão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Senhor, cada casal. E que Tu, Senhor, seja o guia de cada um de nós. Seja a Tua palavra a base para a nossa vida. E que nós possamos praticá-la como Tu manda, Senhor. Tu ordena que nós amemos em ação e em verdade, que nós pratiquemos a Tua palavra. E nos momentos da provação, quando a gente vencer a provação, Tu promete, Senhor, uma coroa que pesa mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro desejo que seja que a gente tenha aqui na terra. Nada aqui nos importa, Senhor. Nos faz olhar para Ti, com os olhos espirituais. Que as coisas desse mundo, sabemos que elas são passageiras, mas o que vem de Ti é eterno, Senhor. Que a gente busque essa eternidade, dia após dia, Senhor. Que nós possamos buscar a santidade, andar humildemente contigo, Senhor. Sermos misericordiosos, a amar como Tu nos amou, Senhor. A viver a Tua palavra. Que esse processo que Tu faz nas nossas vidas, ela esteja entronizada dentro de nós, para que a gente Te louve e Te engrandeça, e que Tu seja demonstrado através de nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada através de nossas vidas. Abençoe cada pessoa que está aqui, cuide da nossa semana, nos dê forças, e que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe você, a sua semana. Não se esqueçam de compreender qual é a vontade do Senhor, a vontade dEle para a sua vida. Não esqueçam de meditar. Busque o Senhor.